o Laboratório Artemis aqui em Dourados. Então, eu vou falar um pouquinho de medicina de precisão, né, trazendo um gancho da excelente palestra do Dr. Guilherme. Aqui eu trouxe só um pouquinho, né, da minha trajetória dentro da genética. Então, eu não sou médica, mas fiz biologia, sou apaixonada por genética e sou muito feliz e empolgada de perceber o tanto que todos os testes que a gente aprendeu na academia está sendo ali viável, executável, por mais que o custo ainda seja um pouquinho alto, a gente já vê a possibilidade da realização, né, em grande escala. Assim. Bom, então a DASA é uma empresa gigantesca em todo o território nacional. A gente tem muitos laboratórios privados em diversas regiões e a DASA Genômica é uma empresa que foi criada no CNPJ em 2018. Desde então já é uma das referências em empresas de genéticas no país. É um investimento massivo em tecnologia de NGS, microarray, enfim, o maquinário de genética. O Agroapoio é que vai fazer todo esse trâmite de levar as amostras, né, fazer o transporte das amostras de Dourados, emissão dos laudos, que tem essa parceria direta com o Laboratório Artemis, para que vocês consigam receber esses laudos, e o Artemis, sim, o nosso grande parceiro aqui em Dourados. Então, só falando um pouquinho sobre a DASA Genômica, eu trouxe um vídeo para facilitar vocês. Cadê um pouquinho? Trago mais alguns dados para vocês, né? Então, como eu falei, maior empresa de diagnósticos da América Latina. Hoje a gente tem mais de 5 mil parceiros, né, dentro do Agroapoio, esse setor que faz todo esse trâmite de terceirização. Hoje a gente tem mais de 900 exames no nosso portfólio, então além de oncogenética, a gente tem muitos exames relacionados a doenças raras, oncomatologia. E um dos grandes diferenciais é que a gente tem médicos referências com redes de cada vertical. Então a gente tem o Dr. Israel Bentes, acredito que se tiver algum hematologista aqui, provavelmente deve já ter lido algum artigo dele. O Dr. Henrique Galvão é o nosso head de oncogenética, também está super disponível. E o grande diferencial da DASA Genômica é a presença de médicos na análise dos exames. Então vocês vão perceber que quando eu trouxer um pouquinho da classificação das variantes
Eu vou falar um pouquinho como ocorre esse processo dentro do nosso setor. Então, a gente tem alguns profissionais não médicos que têm doutorado, tem um pós-doc em análise de NGS para essa classificação, e uma segunda classificação, um segundo check dessa classificação ocorre por 2 médicos. Então, sim, além da execução e a primeira análise por um profissional extremamente qualificado, a gente tem a análise por profissionais médicos. Acredito que muitos devam conhecer o Dr. Cristóvão Escapou do Tempo. Ele é o nosso médico responsável, né? Ele está aqui no Mato Grosso do Sul. Então, sim, também extremamente acessível, né, para todos os oncologistas que estão aqui presentes e quiserem, né, discutir, ter acesso a alguma dúvida, enfim, também extremamente acessível. Bom, então falando um pouquinho de oncogenética, puxando o gancho em vários pontos que o Dr. Guilherme trouxe para a gente. Então, trazendo ali os biomarcadores moleculares, né, todos aqueles genes associados a todas as síndromes oncológicas que a gente tem, a gente tem, de fato, popularizado e cada vez mais trazido para a sociedade os testes genéticos e a medicina de precisão. E como que isso acontece, né? Qual que é a chave, qual que é a mágica que acontece dentro do laboratório? Eu falo que é mágica porque, de fato, eu acho maravilhoso, eu sou bastante empolgada quando eu vejo uma máquina de NGS funcionando. Então, a gente faz um sequenciamento em larga escala. E como que isso é feito? Vou ser bem sucinta, se vocês tiverem dúvidas, eu mando alguns artigos para vocês. Então, a gente tem duas metodologias. A gente começa o sequenciamento por uma metodologia que pode ser de amplicons. Então, eu coloco alguns iniciadores específicos para regiões de interesses. Então, quando eu vou fazer análises monogênicas, com genes que eu vou buscar, que eu tenho interesse em pesquisar, eu vou usar esses iniciadores específicos. Com isso, eu vou ter amplificação naquela região e, sim, depois eu vou conseguir sequenciar diversas vezes. Como o Dr. Guilherme trouxe, né, quando a gente faz esses testes para os genes específicos, a gente consegue ter uma profundidade maior. O que é essa profundidade? É quantas vezes eu vou fazer a corrida naquele pedaço de gene, naquele pedacinho de interesse. Então, quanto mais vezes eu fizer essa corrida, mais certeza eu vou ter de ter encontrado a mutação ou não. A outra metodologia a gente chama de captura. Então, o iniciador com região não específica, e aí ocorre uma reação de hibridização, e aí com essas sondas a gente consegue sequenciar essas regiões que foram encontradas de maneira aleatória. Depois de todo esse trâmite, então o sequenciamento demora em torno aí de 12, 24 horas, depende do tanto de genes que a gente vai sequenciar. A gente então chega na fase de análise. Para essa fase de análise, a gente precisa de um time multidisciplinar. Primeiro, biólogos que se tornam bioinformatas, né? Então biólogos aí no geral que gostam de informática, que vão se especializar em sistema de informação, tratam esses dados e aí, após esse tratamento e os parâmetros de qualidade, esse material chega para análise. Então esse artigo aqui é muito interessante, até para quem tiver interesse. Cada vez mais a gente vem barateando o custo da execução do NGS e aumentando o custo da análise, porque os profissionais para fazer a análise estão se tornando mais caros, né? Então, esse é o futuro. Daqui a um tempo, a maior parte das síndromes vão ser diagnosticadas por técnicas genéticas e os especialistas vão se tornar mais caros. Então, como interpretar o teste? Eu não vou me ater muito a essa parte, o Dr. Guilherme trouxe isso muito bem. Então, a gente tem essa tabelinha aqui que mostra um pouquinho do que acontece nos bastidores de classificação. Então, esses aqui são alguns dos critérios, acho que não está aparecendo, né? Mas aqui são alguns dos critérios e 2 médicos, eles vão discutir naquela variante encontrada. Só para vocês terem a ideia da complexidade e da importância da gente liberar uma variante patogênica. É muito sério quando a gente coloca no laudo que aquela variante é patogênica. Então a gente precisa ter muita certeza, e aqueles 2 médicos precisam ter muita certeza que aquela variante vai ser liberada. Então por isso que ocorre uma discussão em cima desses critérios, e sim, a variante ela pode ser classificada como incerta,
provavelmente patogênica, provavelmente benigna ou benigna, como o Dr. Guilherme disse anteriormente. Bom, eu acho que o efeito Angelina Jolie é muito conhecido por todas as especialidades, né? Ela fez questão de deixar muito público para trazer, sim, todo o cenário para a situação que ela viveu. Então, em 2001, ela acabou fazendo testes genéticos e, sim, descobriu uma mutação, GNBRCA1. E somente em 2013, né, ela fez todas as cirurgias redutoras, a mastectomia, retirada dos ovários. E logo depois ela publicou até um artigo no New York Times, e que é bastante interessante, que ela traz ali o entendimento da sua escolha, por isso que chama My Choice. Aqui no heredograma a gente consegue ver, Angelina, acho que não está aparecendo, né? A Angelina está aqui, aparece aqui, o Brad Pitt aqui, os filhinhos deles. Então ela teve a mãe que faleceu por câncer de mama, uma tia que faleceu por câncer de mama e a sua avó também, que faleceu por câncer hereditário. Então, de fato, ela fez a escolha de retirada de mama e ovário, né, nesse passado, e a gente percebe que foi efetivo, né? Até então a gente não soube, não foi divulgado que ela teve alguma síndrome oncológica, alguma questão oncológica. Então, dentro, né, no artigo do New York Times, ela traz alguns pontos que eu trouxe para vocês. Minhas chances de desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5% após a retirada da mama e dos ovários. Posso dizer aos meus filhos que eles não precisam temer que vão me perder para o câncer de mama. Então ela descreve exatamente por que ela fez essa escolha. Ainda era uma questão muito nova e ela trouxe isso à tona, de fato, para encorajar as outras mulheres a fazerem esses testes também. Então, de fato, o efeito Angelina Jolie foi importante, não só para que as mulheres também tivessem essa coragem, né, de fazer escolhas semelhantes, mas até para a pesquisa. A gente percebe que muito se andou em todos esses termos de teste genético quando a gente pensa nesse caso tão famoso desde 2013. Então, como o Dr. Guilherme bem disse, os testes de precisão auxiliam em rastreamento, redução de risco, planejamento familiar, aconselhamento genético e também de tratamento. Então vamos à parte que importa. Eu vim trazer, eu trouxe aqui para vocês alguns testes que a gente tem disponível no portfólio da DASA Genômica. Então, para câncer hereditário, para análise monogênica, disponível no Artemis, a gente tem 3 painéis hoje disponíveis. A gente tem um painel um pouco mais enxuto, ele tem o nome de painel de câncer de mama e ovário, com o código MAOV, a gente apelidou, esse painel como MAOV, e ele traz aqui os genes mais importantes relacionados tanto a câncer de mama, de ovário, próstata e pâncreas. O que é interessante desse painel é porque todos os genes, sim, são aprovados pela ANS. Então, esses painéis, sim, o paciente, de fato, ali com o resumo clínico, tem todos os critérios no TUS, no código TUS, mas a gente percebe que qualquer plano de saúde tem custeado painéis semelhantes ao nosso, Então, uma hora, basicamente, a gente percebe que todas as operadoras autorizam a realização desse exame. Um ponto importante, apareceu muito aqui embaixo, acho que vocês não vão conseguir ver. Todos os painéis de câncer hereditário oferecidos pela DASA Genômica e pelo Artemis, quando uma variante patogênica é detectada, e essa variante é elegível, a gente oferece uma cortesia, na verdade 5 cortesias, para que os familiares façam um teste de detecção dessa variante encontrada. A ideia, então, é encorajar os familiares e facilitar para que os familiares ali de primeiro, segundo grau, façam também o teste, já com o aconselhamento do Dr. Guilherme. Então, para todos os testes de painel de câncer hereditário, temos a premissa de detectar uma variante patogênica elegível, são oferecidas 5
cortesias para até, né, 5 familiares que façam a análise aí, com direcionamento principalmente do médico oncogeneticista. Eu acho que... Bom, além do painel de câncer de mama e ovário, a gente construiu um painel que tem todos os genes que são autorizados pela ANS. A gente também construiu um painel muito específico relacionado às síndromes oncológicas de maneira mais expandida. Então aqui a gente tem genes relacionados a melanomas, infraumene, câncer de síndrome de Lynch, câncer coloretal, poliposo, não poliposo, enfim. A gente, de fato, né, foi feita uma curadoria importante para que os 53 genes de maior relevância clínica em termos de todas essas doenças oncológicas fossem ali analisados. A gente até traz aqui as mutações que são mais detectadas, mas de fato a gente faz um sequenciamento do gene inteiro e busca ali, faz uma pesquisa no gene inteiro. Mas a gente trouxe aqui as mutações que no geral são mais encontradas. Mais uma vez, para esse painel de câncer hereditário e expandido, quando detectado uma variante patogênica elegível, a gente fornece 5 cortesias para que os familiares desse paciente primário também realizem o exame. Bom, além disso, a gente tem um painel de câncer hereditário mais ampliado. E aqui, qual que é a diferença? A gente faz análise de 144 genes, mas, além de doenças oncológicas ou de síndromes oncológicas, a gente também traz outras doenças, como anemia Fanconi, por exemplo. Talvez está pequeno aqui para vocês, mas o Pablo e o Dr. Fábio, eles vão disponibilizar o material para que vocês consigam ver todas as síndromes e doenças pesquisadas nesse nosso painel, ataxias, enfim. Então a gente ampliou um pouco, né, ampliou de fato os genes analisados, não são só genes relacionados a doenças oncológicas, mas que são genes que a gente já sabe, mutações que são relevantes e importantes dentro do ACMG, por exemplo, e o NCCM. Então aqui só trazendo um pouquinho o conceito de análise de mutação familiar. Então a ideia é que sempre esses painéis de câncer hereditário é importante que o paciente inicie, né, que é o paciente primário, que no geral o doutor Guilherme vai indicar para que façam os testes, mas que sim, achado uma variante importante e elegível, né, na maior parte das vezes patogênica, os parentes ali de primeiro e segundo grau também façam um teste para entender se essa mutação também está presente. Além disso, eu acho que essa novidade até para o Dr. Guilherme, agora em setembro a gente lançou, nós somos os únicos players no Brasil, né, que fez esse lançamento como laboratório de genética. Então aqui o Artemis de fato é o nosso parceiro específico que disponibiliza esses testes. Lançamos o score de risco poligênico para câncer de mama e o score de risco poligênico para câncer de próstata. Então, só lembrando um pouquinho da apresentação do Dr. Guilherme. Então, a gente tem painéis de genes, né? Painéis com análise monogênica, quando eu tenho um gene relacionado a uma mutação e um gene que vai, né, provavelmente estar relacionado ao surgimento daquele câncer, ou mutações que vão estar presentes naquele DNA de maneira simultânea. E aí sim, com todas as questões multifatoriais e ambientais, o câncer provavelmente pode acontecer. Então, para quem é indicado, né? Para quem tem histórico familiar da doença e para quem tem, na verdade, para quem não tem histórico familiar também. Então, para os dois casos. Então, agora a gente tem aqui no Brasil disponível análise monogênica e análise de score poligênico. Então, é um exame super novo, né? Ainda não tem nada em rol, tem todo esse viés particular, mas sim, a gente já tem isso disponível aqui em Dourados pelo Artemis. Então, aqui, quando a gente tem o resultado, né? A gente tem um risco populacional padrão, risco moderado e o risco alto.
Então, só trazendo um pouquinho da coleta, né? A gente faz a coleta em sangue, né? Ou suave, enfim, o sangue é a melhor opção. Quanto mais células eu tenho, mais DNA eu vou ter para extrair. Então, a gente precisa garantir que mais DNA esteja ali presente para que eu tenha uma extração adequada. Então, esse é um ponto importante para vocês, tá? Para vocês falarem com os pacientes de vocês. E mais uma frase da Angelina Jolie, para a gente fechar esse outubro rosa, né? Life comes with many challenges. Eu acho que eu coloquei em português também. A vida vem com muitos desafios. Aqueles que não devem nos assustar são os que podemos enfrentar e controlar. Angelina Jolie 2013. Esse artigo é bastante legal, se vocês tiverem interesse. Chama My Choice. E é isso. Estou aberta para perguntas. Se tiver dúvidas, a gente está disponível. Dúvidas? Doutor Guilherme, tem uma dúvida? Parabéns aí pela apresentação. Tem uma coisa que você falou que eu gostaria, na verdade, de reforçar, com relação à análise dos testes genéticos. Os testes genéticos, eles são laudados por médicos geneticistas. Algumas pessoas acham que o trabalho é todo computacional, através de softwares, e não é. Esse é só o trabalho inicial. Então, tudo aquilo que vocês viram, aqueles aparelhos, aquilo é feito, passa por uma filtragem através de softwares, mas o final, o resultado do laudo é de um médico geneticista. Então, no caso da DASA, são 2 médicos que afirmam que aquele resultado é aquele mesmo, seja ele positivo ou negativo. E tanto o resultado positivo quanto o negativo é muito importante. Muda completamente a conduta. E isso é muito importante, né? Porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Então, fica aí a curiosidade. Obrigado. Estou pela contribuição. Comentários? Está falando sobre reforço, eu queria reforçar uma coisa também. Quando a gente falar de parte genética, principalmente parte oncogenética, mandem o paciente para o laboratório para coletar sangue. Não colete suave. Por quê? O paciente já está angustiado. A única vez que eu coletei suave no laboratório, o que aconteceu? Recoleta. O paciente vai perder tempo, o médico perde tempo, a família perde tempo, todo mundo perde tempo. Tem muito mais low-cost no sangue do que na boca, tá, gente? Então, é muito mais nobre vocês economizarem tempo de todo mundo para que a gente consiga o diagnóstico o mais rápido possível. Beleza? Até por causa da distância também, né? Nós estamos em Dourado, esse material vai para São Paulo, o sangue você tem uma preservação melhor do material e evita a recoleta, né? Então, sem dúvida, é importante. E querendo afirmar aí, né, pessoal? Primeiro, agradecer ao Guilherme e a Ellen aí pela palestra, né? E dizer que nós aqui no Artemis temos todos no portfólio do DASA Genômica, nós temos os exames aqui no Artemis. Nós temos essa parceria já há 4 anos, né? E todos os exames a gente colhe aqui e tem todo o esquema de enviar para São Paulo para ter disponível para vocês todo o portfólio do DASA Genômica. A gente indica, quando o paciente já procura sobre câncer de mama ovário, a gente tenta induzir ele a pegar o câncer hereditário, porque tem mais genes, vai pagar um preço menor do que o câncer de mama ovário. E não sei por quê, mas é isso. Eu vou chutar uma opinião, mas aí ele vai poder falar com mais propriedade, mas eu acredito que é por causa do kit que o laboratório compra para fazer a análise. Então, às vezes, o kit é mais caro do que fazer uma... Já que vai sequenciar.
Ótima pergunta, doutora. A gente tem vários. Outro dia eu perguntei à nossa superintendente de produção, perguntei quais são os players dos fornecedores de NGS que a gente tem no nosso NTO. Ela falou, a gente tem o mundo inteiro aqui. Então a gente trabalha com Illumina, Thermo Fisher, Sofia, BGI, MGI, a gente trabalha com todos os fornecedores de NGS. E por que tem essa diferença? Hoje a gente tem feito o nosso painel de câncer hereditário, seja o MAOV, o PCHA, no T7, que foi um super investimento que a gente fez, é uma máquina gigante de sequenciamento, chegou aqui no Brasil, só a gente e um outro laboratório tem essa máquina no Brasil, e quanto mais amostras eu tenho, então a gente tem um cartucho maior, e eu consigo encher esse cartucho com painéis de câncer hereditário expandido. Então por isso que eu tenho uma redução de custo, e às vezes até de prazo, porque eu consigo encher esse cartucho mais rápido. Então, por questões de mercado, por questões de venda, de fato a gente conseguiu reduzir. Então vamos lá. Então, a gente faz em máquinas diferentes. Então, dependendo do painel que eu vou fazer, então, alguns painéis de NGS, de doenças raras, por exemplo, eu uso máquinas da Illumina. Eu consegui validar aqueles exames em máquinas da Illumina. Os nossos painéis de câncer hereditário, a gente utiliza esse maquinário que chama T7 da BGI, que é uma empresa de sequenciamento lá da China e do Japão. Okay. Esse maquinário, para eu encher o cartucho para iniciar o sequenciamento, o painel de câncer hereditário eu tenho mais facilidade de vender. Então eu consigo encher ele mais rápido. Então a minha produção de painel de câncer hereditário ela é mais eficaz. Então, por isso que a gente tem um preço mais reduzido. E também por questões mercadológicas. Então, vamos pensar, eu vou fazer ele mais barato, porque eu vou conseguir vender mais, e aí as pessoas vão optar por fazer um painel mais ampliado, e aí dessa forma a gente consegue ter uma tração maior. Então, é tudo pensado de maneira corporativa também, né? De maneira comercial. Ainda tem uma coisa que mas por isso você faz para todo mundo, né? Porque não é o objetivo de sair fazendo aleatoriamente. E assim, 95% das vezes quando vocês vão nem fala, talvez o mesmo possa puxar outro, Esse relacionamento próximo, de fato, faz diferença, né? Para garantir que vai sair tudo certinho. Sim? Boa noite. Uma pergunta para o doutor Guilherme. A gente se depara muitas vezes no consultório com aquela paciente com perfil típico de uma doença hereditária, jovem, mama triplo negativo, histórico familiar positivo. Aí o exame vem com uma variação de significado incerto. Nesses casos, valeria investigar a família, você pesquisa novamente, repete o exame, teria alguma orientação específica ou não? Bom, ótima pergunta. O sequenciamento de nova geração, apesar de ser um exame muito bom, com uma qualidade excelente, e hoje é o que a gente tem de melhor, ele não é um exame 100%. Ele tem limitações. Então, existem algumas variantes raras que elas podem não ser pegas pelo sequenciamento de nova geração. Variantes sincrônicas, variações por número de cópias, enfim. Então, existem duas opções. Pensando nisso, a gente pode lançar mão de técnicas adicionais, aí entram aqueles exames que eu coloquei, né? Pensando numa família com um fenótipo muito característico, como sequenciamento de RNA, complementação com a LPA e por aí vai. Ou então, caso não seja possível por uma questão de custo, a gente vai acompanhar esse paciente como uma paciente de alto risco. Claro que a gente não vai indicar cirurgias redutoras de risco diante de um teste negativo ou incerto, mas a gente vai acompanhar essa paciente como paciente de alto risco. E aí, possivelmente, no futuro, a gente vai precisar submeter ela a um novo aconselhamento genético, né? Porque é possível que até lá coisas novas surjam, inclusive novos conhecimentos, novas técnicas, ou elas sejam acessíveis para que a gente possa complementar a investigação. Então, assim, fazer o mesmo teste de novo
não é necessário. Ou fazer nos familiares também não, porque se aquela pessoa que deveria ter não foi encontrada, a probabilidade de você encontrar nos familiares é praticamente inexistente. Então, ou a gente complementa com técnicas adicionais, e se não for possível, a gente segue o paciente como alto risco e a gente vai avaliando de tempos em tempos. E a variante incerta também, a gente vai avaliando de tempos em tempos para ver se houve uma mudança de classificação. Na verdade, assim, você não precisa fazer o exame de novo, porque a variante já foi identificada. Você precisa só analisar ela novamente. Então, lembra? Você vai pegar a amostra, né? Vai submeter no sequenciador e ele vai identificar, ele vai fazer a leitura do DNA e aquilo fica armazenado. Então, a gente já encontrou uma coisa ali. Agora, nesse momento atual, baseado nos critérios de classificação que a Ellen colocou, passou pela mão dos dois geneticistas, a gente não tem força suficiente para classificar como patogênica. Mas eu posso pegar aquela variante que eu já sei qual é, procurar na literatura e nos dados que eu vou ter mais para frente e reclassificar. É o que acontece. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso acontece de maneira automática por uma questão legal. Os laboratórios são obrigados por lei a revisar essas variantes de tempos em tempos e caso haja uma reclassificação para patogênica, você tem que comunicar o médico e o paciente. No Brasil isso ainda não é obrigatório. Então a gente precisa resgatar esses pacientes e conscientizar ele de que há essa necessidade de revisar essa variante de tempos em tempos. Que ele faça essa busca ativa, né? Porque muitos me perguntam, mas teve bus, vocês vão me avisar? Então, como ele falou, a gente ainda não tem nenhuma regulamentação que faça com que a gente faça essa comunicação ativa. Mas também eu acho que vale sim os médicos, né, deixarem isso bem sinalizado. Então, deu uma bus, a gente ainda não sabe, eu acho que vale sim vocês procurarem e tem todas essas possibilidades de reanálise. Mais dúvidas? Agradecer então ao Guilherme, à Ellen, muito obrigado pelas palestras. E agora eu vou falar uma notícia aqui interessante. Bom, pessoal, hoje, né, isso que eu vou falar agora é mais direto aos colegas ginecologistas, que hoje é o dia deles, né, hoje é o dia do ginecologista, por coincidência, né, e nós estamos trazendo aqui uma novidade, tá? Desde que eu vim para Dourados, vai fazer 20 anos, ano que vem que eu estou trabalhando em Dourados, e nesses 20 anos a gente sempre lutou para trazer inovações, né? Quando em 2011 eu implantei aqui em Dourados a citologia em meio líquido, nós fizemos um evento aqui, né? E implantamos a citologia em meio líquido em 2011 e mudamos a realidade, né, aqui na cidade do rastreamento do câncer de colo com a implantação da citologia em meio líquido. Na época, não se fazia em Campo Grande, não se fazia em Cuiabá, Dourados, só se fazia citologia em meio líquido em Goiânia e em Brasília. Dourados foi a terceira cidade do Centro-Oeste a implantar isso. E agora, nós estamos trazendo uma novidade muito interessante. Tá? Põe o próximo slide. As novas diretrizes, né, da FEBRASGO para rastreamento do câncer de colo de útero está mudando hoje. Isso mundialmente, né, até no SUS, a mudança do exame principal para rastreamento do exame citológico do Papa Nicolau para o exame de PCR. Né? Então, já está se discutindo mesmo a substituição do exame de rastreio do Papa Nicolau para o teste de HPV ou PCR com HPV, tá? Em mulheres acima de 30 anos. Então, aí a citologia, aí se discute a questão de fazer o coteste, né? Já que você já coleta no meio líquido e fazer a citologia e o PCR, e também a questão de você fazer a citologia só quando o PCR está alterado. Então, é uma mudança que já está ocorrendo no mundo inteiro e já está sendo preconizado aqui. Então, baseado nisso, tá? Nós vamos começar a fazer o PCR para HPV em Dourados. Tá? O Artemis já está com o maquinário,
Nós vamos começar e vamos ser o primeiro laboratório do estado do Mato Grosso do Sul a fazer o PCR para HPV aqui. O que vai trazer o quê? Uma velocidade diagnóstica muito grande, porque hoje esses exames são mandados para São Paulo, está levando às vezes um tempo até superior ao retorno que o paciente tem que fazer. Tá? Então hoje nós vamos começar, ainda esse ano, nós vamos começar a fazer o PCR aqui em Dourados. Tá? E aí nós vamos poder estar entregando o exame de PCR no mesmo prazo do Papa Nicolau ou até antes, tá? Para poder realmente mudar a realidade do diagnóstico aqui na cidade e já está de acordo com as novas diretrizes do rastreamento do câncer de colo de útero. Tá? Então o nosso kit vai ser para 15 genótipos de alto risco, que é o que hoje está falando, né? De você valorizar a questão do diagnóstico do HPV de alto risco e não de baixo risco, que não faz grandes diferenças na clínica hoje. Então realmente pesquisar as cepas de alto risco. Então o que nós vamos fazer é a detecção de 15 genótipos de alto risco, que são esses genótipos que estão aqui, e vamos fazer aqui também o painel de IST, o PCR para ISTs aqui em Dourados também. Tá? Começamos a fazer ainda esse ano. Se tudo der certo, final de novembro, dezembro, nós já estamos fazendo PCR aqui na cidade de Dourados. Tá? Então, é um lançamento que nós estamos fazendo aqui. Tá? E espero contar com os colegas aqui para a gente poder fazer esse diagnóstico mais rápido, mais eficiente e fazer o exame aqui na cidade de Dourados. Tá? E também nós temos a perspectiva, isso ainda não está certo, de ampliar depois, não só para a parte ginecológica do PCR, tá? Para a gente estar fazendo aí no futuro para vírus respiratórios e outras coisas mais, para a gente poder estar fazendo aqui na cidade de Dourados também, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos falar um pouquinho da parte dos outros exames, para a gente encerrar. Falar igual quem voa de azul vai saber. Você já sabe, mas não custa lembrar. A gente faz todos os exames que foram falados aqui, tá? Se vocês têm dúvidas, às vezes a gente, preciso fazer um exame, não sei onde é que eu acho. A gente está fazendo esse trabalho de trazer como fazer esses exames, com a parceria com o DASA. A gente consegue fazer? Vamos atrás. Então a gente traz a bucha pra gente, a gente vai atrás, tá? Manda um pedido, a gente vai atrás para que a gente consiga solucionar o seu problema, solucionar o problema do paciente também, tá? Trabalhamos com análises clínicas também, então os pedidinhos de exame de sangue, o que vocês precisarem também, mandem pra gente, tá? Que a gente trabalha também, tenta fazer tudo no melhor padrão possível, certo? E agora, como parte final, gostaria de agradecer a todo mundo aqui por terem vindo, por terem ocupado o tempo de vocês para vir para essas aulas aqui, foi de muito bom grado de vocês. Fico muito feliz, nosso terceiro ano, e a gente não quer falhar nenhum daqui para frente. Que a gente consiga fazer todos os anos, que tenha mais gente sentada nessas cadeiras aqui. Só para encerrar, né, agradecer aos nossos parceiros que estão aqui, né, a MS Diagnósticos, que veio com a gente aqui, faço as funções de tireoide, cabeça e pescoço de um modo geral, né, linfonódulos, tumores superficiais e toda a parte de glândula salivar, junto com o Dr. Marcos, com o Dr. Vander lá na MS Diagnósticos. Então, quem quiser pedir para tiver um paciente que precisar de uma punção, a gente vê o ultrassom, acompanha, já faz a lâmina, já vê a qualidade do material e faz a leitura. Então, tem um patologista acompanhando todas as etapas do processo. Então, nessa parceria com a MS Diagnósticos, que está aqui com a gente. O pessoal do DASA, agradecer demais, o terceiro ano já com a gente, nesses exames de citogenética, nos exames de biologia molecular, estamos juntos, também parte dos exames de análises clínicas, que também fazem com a gente. Então, estamos nessa parceria, né? E agradecer aí a Imúnicas, que está com a gente também, né? A doutora Renata está aí, está lá atrás com a gente aí, né? Então, temos parceria com eles também na coleta de teste do pezinho, junto com as vacinas, né? São parceiros nossos. O pessoal da Sicredi, que também está no terceiro ano fazendo o patrocínio com a gente. O pessoal da Jeep, né? Que agora está com multimarcas mesmo, né? Então, hoje é todo o grupo, né? Fiat, Peugeot, Citroën,
Jeep Ram. Então é todo o grupo está aí com a gente, são grandes parceiros, né? Também terceiro ano com a gente. Muito obrigado, pessoal, tá? O Artemis, o DASA e a MS Diagnóstico agradecem muito a presença de vocês. E agora temos um jantar aí. Vamos aproveitar o jantar e vamos recolher os papeizinhos para fazer os sorteios daqui a pouco. Pessoal, quem chegou depois, vocês receberam um papelzinho aí para carimbar, passar nos estandes dos patrocinadores, para